Hamishi de Parashat Tazria, quinta-liá de Tazria. Zot a Torá lechoneg atzarat venanatek. Aqui a Torá traz um resumo, isso tudo foi dito antes. Esse as leis que a Torá fala sobre o negatzarat no corpo da pessoa, nas regiões capilares ou não. O letzarat abeged velabait, se deu metzorá na roupa ou na casa. Velaser, velasaparrat, velabearet. Está trazendo aqui nomes de negatzarat. Leorot beyom atamei ou beyom ataor, zot Torá tatzarat. Para instruir, quer dizer, que os koanim possam instruir no dia que é tamei, no dia que é taor, essa é a lei da tzara. Diz Urashi, leorot beyom atamei, ezion metarov, ezion metamor. Que dia que o kohen impurificar essa pessoa, que dia que não. E aqui, então, terminamos então o assunto de negaim. A Torá ela traz na seguinte ordem: primeiro negaim no próprio corpo da pessoa, depois nas roupas, depois na casa. O Rambam, no finalzinho de Alachot Negatzarat, ele fala que era exatamente o contrário. Começavam na casa, paredes da casa. Se a pessoa não fazia tchuvá, isso atingia as roupas da pessoa. Se mais ainda a pessoa não fazia tchuvá, isso atingia a própria pessoa. Assim o Rambam traz, né? E o Rambam, ele explica também, o Rambam está falando no Mishneh Torah, ele traz que isso era um grande nes, um grande milagre, que demonstrava que os Yudim estavam numa kedushá tão grande, que o fato de um Yudi falar lashon hará, um pecado grave desse, isso manifestava na pele ou na casa da pessoa. Diferente depois do Beit HaMikdash, que os Yudim desceram de nível espiritual, então realmente as pessoas, infelizmente, falam lashon hará e não manifesta nada, né? Isso acontece só uma nega espiritual, mas não era como era antes, que ficava realmente no corpo. Vamos lá, continuando com mais, espera que Tetva Pasukad vai dar bem, Hashem Moshe Balaron Demor. Dabru al bnei Seva matar lehem. Ish que Yezav Mipsaroso volta meu. Agora ele fala de outro tipo de tumá, terminamos Metzorá, fala de tumá Zav. Ele fala Ish, um homem que ele vai Zav, vai escorrer de sua carne, a gente vai ver o que é, ele fica impuro. Vai falar de Zav e de Zavá também. Diz Urashi que Yezav. E a Rosav Mikomacome também, será que qualquer lugar que escorreu uma secreção branca ele seria impuro? Talmud Omar, mi besarô, de sua carne, quer dizer, exclusão. Velocol besarô, não toda sua carne. Então, de onde que é? Ahá, shechileka katuv, ben basar, le basar, já que o passuco diferenciou entre carne e carne, quer dizer, masculino e feminino, como a gente vai ver mais adiante, fala da zavá. Zahit ledim tamir bezav, tamir bezavá. Eu vi que tem tamé no zav, no masculino, na zavá feminino. Mas zavá como shemetamatu makalá, que é nidá. Assim que a zavá é de um lugar onde ela pega uma pequena impureza chamada nidá, ou seja, do órgão genital. A metametu mahamurá fica com a tumá grave, que é zivá. Avzav, assim com o homem seria a mesma coisa. Mimakom shemetametu makalá, do lugar onde fica com uma pequena impureza, que seria o sêmen, quando uma pessoa espere sêmen, isso causa uma impureza. Kerim, que é o expelir o sêmen, metametu mahamurat também vai ser também do mesmo lugar do órgão genital. Zovô também, limed altipache e metamá, a própria gota ela também. O Urash explica o que é chamado esse zov que a gente estava falando. Zov domele bem batsek shel seurim vedahoi. O zov ele não era sêmen, era uma outra substância que a pessoa que era expelido da pessoa, mas parecia com uma massa feita de seurim, de cevadas, e uma coloração não tão branca. Vedomer eloven beitsamuzet, parece com uma clara de um ovo que está meio passado. Shirvazer kashur que eloven beitsash namuzet. Já o shirvazer, o próprio sêmen, já é uma coisa mais compacta, mas isso trazia a tumá. Gimel, vezot etumato bezovô, rara besarô bezovô, ertim besarô bezovô, tumato i. Essa é a tumá, essa é a tumá da pessoa. Raro besarô desovô, se começou a escorrer de sua carne, ou ertim besarô desovô, sua carne ficou entupida, né? A saída ficou entupida com esses ovos. Essa tumá. Diz Urash, rar, lashon rir, shezav de besarô, algo que está escorrendo. Edzovô, que morir shetzalul, ou ertim sheotzea besotem et piamá, venistam besarô mitepadzov. Ou então que a pessoa expeliu também. Bezeu pshutom midrashom manakatu bershom reyot shtaim kraot tameh shenemar zab besarô zovô tameh Agora o Urash está saindo um pouco do pshat, não é muito o costume do Urash, mas às vezes ele dá uma escapadinha que o Urash
ele muitas vezes explica, que ele deixa claro que ele vem falar sobre o Pshat. Aqui o Rashi foge um pouquinho dessa regra e ele fala, aqui no nosso Passuk falou 2 vezes sobre Zov. Está escrito aqui, Zovô ou Misovô, 2 vezes. É o Zav que viu 2 vezes esse Zov. Manakatuba Shmi Reor Shalosh Rod Karot Tameh. Shematu Matou Bezovô. Rar Besarot Zovô e tem Besson Zovô. E no primeiro Passuk Beit, aparece 2 vezes a palavra Zovô e Zav. Da Vera Benezim Matanem diz que é Zav, Zovô, 2. No nosso Passuk tem 3 vezes. Zotetu Matou Bezovô, Rar Besarot Etzovô, tem Besson Misovô. Quer dizer, existe o Zav, teve 2 escorrimentos em dias diferentes, e o que teve 3. O que teve 3 é mais ramura, chamado Zav Gadol, a gente vai ver o que acontece. Aketzad, se ele teve apenas, escorreu 2 dias o Zov, ele fica tamê, depois a gente vai ver como que é a purificação, o Zav é um pouquinho diferente, é no mikve também, mas um mikve um pouco mais meudar, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas não precisa trazer um korban. Agora, se teve o escorrimento 3 vezes, ele é chamado mechussar kapará, mesmo que ele foi no mikve e anoiteceu, ele só fica taor totalmente no 8º dia que ele traz um korban. Agora a Torá no Passuk Dalet vai dizer as leis da tumá do Zav. Qualquer lugar que o Zav deite ficará impuro, qualquer utensílio, cadeira, etc., que ele sente, fica impuro mesmo depois que ele sai. Diz o Rashi, Kola Mishkav, não é qualquer lugar que ele deite, Araúile Mishkav, que está apto, é possível para deitar. Será que, por exemplo, ele deitou numa mesa, que não é algo que se costuma deitar? Está no Monomar Asher Ishkav, está dizendo Asher Ishkav, Asher Shahav Lonemar, não está escrito que deitou no passado, e sim no futuro Asher Ishkav, que deitará. Ela, quer dizer, um utensílio como uma cama, uma esteira, um colchão que é feito para deitar. Vem excluir uma coisa que não é feito para deitar. Idem em relação a sentar. Não está escrito o lugar que o Zav sentou, e sim no lugar no futuro que o Zav sentará. Ou seja, uma cadeira, um banco, algo que é especial para sentar. Uma pessoa que toca na cama que o Zav deitou nela, mesmo que o Zav já se retirou, até suas roupas ficariam tamê, teriam que lavá-las no mikve. Diz o Rashi, aprendemos que quando o Zav deita em algo que é propício, o Raúl é pior do que quando ele toca. Que o lugar onde ele deitou, um lugar que era o Yeshivá, que ele deitou, vira o nível de Avatumá, o segundo nível de Tumá, só tendo acima dele o Avia Vota Tumá, que é o morto. Metame Adam, Metame Begarimim, purifica a pessoa que lá toca. Que a Magashi não me escapa agora, quando ele toca sem deitar, tocou, por exemplo, num prato, e não ela Vlada Tumá, só chamado Vlada Tumá, que é a mesma coisa de Rishon de Tumá. Nós temos, dar uma pequena introduçãozinha, a gente já falamos uma vez, vamos voltar. Temos a via vota tumá, máximo da tumá, é o met, morto, o yudê. Se alguém toca nesse morto, ele vira avatumá. Nós temos tumot que elas por si já são avatumá, como por exemplo um sheretz, um zav. Alguém tocando neles, ele desce de nível, vai virar rishon da tumá. Quem toca no rishon vira sheni da tumá, quem toca no sheni vira shlishi, assim por diante. Passuk vav. A pessoa que senta num cli que que dá para sentar cadeira, banco, etc. Idem, vai ter que lavar suas roupas no mikve e vai ficar impuro até de noite. Quer dizer, a parte da purificação, ele era tuvuliom. Tuvuliom, alguém que fez tuvilá de dia, está esperando o anoitecer. E os urash sheba la cria filo lonagam. A filo sará querim zer gabeze kulam também mishum moshav e chem bemishkav. Mesmo que ele não tocou, por exemplo, tem várias cadeiras empilhadas, aquelas de plástico, por exemplo, e o Zav sentou na de baixo, agora empilharam cadeiras em cima, alguém sentou na 10ª em cima, a tumá passa. A pessoa que tocou no próprio Zav, alguém esbarrou, mesmo sem querer, tocou no Zav, tinha que suas roupas estavam no mikve, e ele também ficava impuro até de noite. Caso o Zav cospe, quer dizer, um líquido que sai do Zav, a saliva, ele cuspiu em alguém,
Verribes begadav a mesma coisa. A pessoa pega tumá nas suas roupas, inclusive. Diz Urash, verriarol kazav etaor venagabo ou nessaor, sharok metabemassá. E a pessoa carregou aquela saliva, ele obtinha essa tumá. Ted, verrol a merkava, sherkava, lavzav itma. Qualquer coisa que dá para se montar, uma cela, algo do gênero que dá para se montar, que o Zav montou, ele fica também. Diz Urashi, Vechola Merkava, Afal Pishelo Yashava Lav, que quando a Tapus Sagash, quando a Arson, também Mishum Merkava, o Kav, quando o também Tumat Moshav. Mesmo que o Zav não sentou, é uma coisa só que ele monta nele, isso pega essa tumá. Passa o Kiud, Vechola Nogia, Vechola Sheretartav, Itma da área, Venaseu, Tam, Rabes Gadar, Vetame Adar. Alguém que toca em algo que o Zav montou, sentou, Itma da área, ele fica também até de noite, mas não fala nada de lavar roupa. Agora, Hanoseu carrega algo que o Zav sentou, é mais grave, né? Quando ele carrega do que ele toca, aí realmente tem que lavar roupa no mikve, etc. Diz Urashi, vem nos ensinar que alguém que toca no mercado, algo que o Zav montou, ele fica tamê. Que busbegarem, mas a tumá é menos grave, é mais branda, não precisa lavar as roupas no mikve. O homer ba mishkav benekav. Isso que é o mais grave que tem no mishkav, no coisa que o Zav senta em relação ao que ele monta. Ganoseu tam, kolamur benanazav, zovô urukov vishirvad zarom, memeiragram, mishkav benekabam, mesam tamê, adam tamê begarim. Quem carrega, diz Urashi, algum líquido que sai do Zav, exemplo, saliva, ou próprio aquela gota de Zav, ele fica impuro, impurifica suas roupas. Pasuk Yudalev, Rola Shergabo Azav, Adav Loshatar Bamayim, Vechibes Begadav, Verhaz Bamayim, Tamedarev. Vamos ver a tradução literal do Pasuk, depois vamos ver o Urash muda um pouquinho do literal. Qualquer pessoa que toque, que o Zav toque nele, suas mãos, quer dizer, as mãos do Zav não foram lavadas na água, então ele diz Vechibes Begadam, ele tem que lavar sua roupa, Vitamedav. Dá para entender do Pasuk que se o Zav lavou suas mãos na água, ele já está meio puro. Vamos ver o Urash, vai dizer que não é assim. Viadav Loshatav Bamai, as mãos do Zav não foram lavadas em água. Beot Shelotaval Mitumatou. Urash está dizendo, não está falando nada de lavar a mão, e sim está falando que o Zav ainda não fez tvilá. Quer dizer, essas tumanidade que hoje em dia ainda está em vigor, se a mulher ela teve sua menstruação, mesmo que já chegou a menopausa, já não menstruou mais, mesmo que já passaram 20 anos, enquanto ela não vai no mikve após a última menstruação, ela continua 100% também. Quer dizer, é necessário mikve. Então o Urash diz que aqui suas mãos não foram lavadas, quer dizer que ele não fez tuvilá. Depois o Urash vai explicar porque o Pasuk falou sobre isso de lavar a mão. Filo Passak Mesovô Vesafar Shivá Mechusar Tuvilá. Metamê que roda, mesmo que parou de escorrer, já contou 7 dias, como tem que contar, mas ainda falta tuvilá, 100% tamê. Metamê que roda motar, diz o Urash que ele continua purificando, quer dizer, o fato de ter passado o tempo não adianta, tem que ter mikve. Agora o Urash explica então porque o Pasuk falou em forma de, não falou velotaval, e o Zav não fez, falou de não lavou sua mão. Isso que o Pasuk falou e o Zav não lavou sua mão, não tem nada a ver com lavar a mão. Para nos ensinar que Beitas Tarim, uma coisa que não fica revelada, ela não precisa tvilar. Exemplo, dentro da boca. Não precisa que a água entre, precisa apenas estar propício para a água entrar, ou seja, não pode ter um fiapo de carne, não pode ter um cabelo dentro, alguma coisa, mas não é necessário que a água atinja esses lugares. Por isso que o Pasuk falou de forma de mão. Lavar a mão quer dizer a mão, assim como a mão é um órgão revelado e precisa que a água passe por ele, idem com todos os órgãos revelados. Pasuk Yudbeit Uchlicheres Asher Gabo Azav Shabel Vechol Klietz e Shatev Amayim. Um tecido de barro que o Zav tocou nele deve ser quebrado. Vechol Klietz, agora utensílios de madeira e Shatev Amayim deve ser lavado na água, quer dizer mikve. Uchlicheres diz Urash, Uchlicheres Asher Gabo Azav Vechol Afil Nagabo Mechorav que dita Betorat com animado. Eis o Magal Shepulou, Evelmez Excetor. Está dizendo, se o Zav tocou o Urash, a gente sabe que o Klicheres, ele não pega tumá se tocou, mesmo que tocou alguém tamê na parte externa do Klicheres. O Klicheres só pega tumá quando entra dentro dele, na parte interna, ou exceto
alguém balança o cli, por mais que ele esteja lacrado, o zav ele passa a tomar. Diz o Passuk Yud Gimel. Interessante que ele falou aqui que um utensílio de madeira, o kliers, e shatev bamaim, ele pega tumá e pode ser colocado no mikve. A gente sabe que hoje em dia, quando a gente compra um utensílio novo do goi, a gente leva no mikve, porém madeira é isenta. Por que não tem a ver com essa tumá? Que a gente aprende lá na Parashá, que fala sobre Tvilat Kelim, ela fala de metais, 5 tipos de metais, chumbo, ferro, etc. Vem excluir a madeira. A madeira não precisa Tvilat Kelim, colher de pau, coisas do gênero. Passuk Yud Gimel, Vechi Tarazav Mizovô, Vesafar Lo Shivat Yamim Letaorato, Vechibes Begadav, Verhas Besarou, Bemaim Chaim, frisei, Bemaim Chaim Vetaer. Depois que o Zav vai purificar, o que quer dizer purificar? O Rashi de cara explica Misheif só. O que é Sheif só? Quando parar de ter aquele escorrimento. Porque ainda não está puro, né? Não foi no mikve. Então ele conta 7 dias. Depois de 7 dias, aí ele vai no mikve, só que aqui suas roupas também. Mas o Passuk deixa bem claro, Maim Chaim, tem que ser uma fonte, não pode ser um mikve que a gente está acostumado. Os mikves que nós conhecemos são kasher 100%. Só que eles não são Maim Haim na maioria deles. Maim Haim é fonte. A única tumá que realmente precisa Maim Haim é o Zav. Todas as outras tumot podem ser um mikve. Tradução de mikve quer dizer aglomeração de água. Os mikve que nós conhecemos, que tem água da chuva, a água tem que ser parada. Já da fonte, pelo contrário, a água tem que ser corrente. O único realmente que precisa, qualquer pessoa que precisa no mikve e vai numa fonte, melhor até serviu. Mas ao contrário, o Zav, que precisa ir na fonte e vai no mikve de água parada como o nosso, não valeu nada. Passou que o Dário do Bayom Hashmini, no 8º dia, quer dizer, ele contava 7 dias, final do 7º dia ele fazia tefilá, esperava anoitecer, ainda não atingiu sua ta'ará total, chamado Mechussar Kapará, está pendente um korban, uma expiação, que ele vai trazer no 8º dia, como ele traz. E Carlos Teitorim, ele vai trazer 2 pombinhos, o Vale Fnechem Petra Moev, o Netanam na Cohen, ele dava para o Cohen. Aí, depois disso, ele está totalmente puro. Passuk Tetvav, Assalta Cohen, Echad Hatat, Echad Olav, Echipera Lava Cohen, Fnechem Mizovô. E o Cohen vai fazer esses korbanot, um Hatat e um Olá, e a pessoa vai atingir realmente sua capará e sua tara.